Glória a Deus, aleluia. Josué capítulo 8, livro de Josué capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 35, amém? Agora estudo, irmãos. Já são 20 horas e 50 minutos, eu tenho 10 minutos para terminar, se fosse terminar 9 horas, né? Josué capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 35. 1451 anos antes da era cristã, amém? Pai do Senhor, povo de Deus, eu convido você para participar, viu? Para acompanhar. Depois disse o Senhor a Josué: não temas e nem te perturbes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha, eu tenho entregado em tua mão o rei de Ai e o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Quando Deus dá algo, então, após dar de tal tesouro, deve ser feito no caminho de Deus. O problema com a igreja moderna é que anulou o convênio de Deus, instituindo um governo de suas próprias maquinações. Há uma concordância com ou 2 versículos das Escrituras e logo o chama como o governo de Deus. O que o homem combate nunca é de Deus, independentemente o quão religioso possa ser, amém? Aquilo que você faz que não está na ordem de Deus, a palavra é seu governo, não é o governo de Deus, e não vai mudar nada, né? 22. E farás, versículo 2, né? E farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Porém, somente tomareis para vós os seus despojos e os seus animais para vós. Porás, pois, emboscadas a cidade por detrás dela. Quando Deus dá as instruções, a vitória é o resultado garantido. Se houver uma relação apropriada com Ele por meio da oração, o estudo da palavra e sobretudo uma fé constante com Cristo e a cruz, tal atitude garantirá a condução apropriada. 3. E se levantou Josué e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e Josué escolheu 30.000 homens valorosos, os quais enviou de noite. 4. E lhes ordenou, dizendo: estais atentos, pois poreis emboscadas contra a cidade, por detrás dela, não vos afasteis muito da cidade, e estareis todos vós dispostos. Estavam preparados simplesmente porque eles estavam seguindo as instruções dadas diretamente pelo Senhor Deus, amém? 5. E eu e todo o povo que está comigo aproximaremos-nos da cidade, e quando saírem eles contra nós, como fizera antes, fugiremos diante deles. 6. E eles sairão atrás de nós até que os tiremos da cidade, porque eles dirão: foge de nós como da primeira vez, e fugiremos, pois, diante deles. 7. Então lhes levantareis da emboscada e vos lançareis sobre a cidade, pois o Senhor vosso Deus o entregará nas nossas mãos. 8. E quando a tiverem tomado, ateareis fogo a ela. Fareis conforme a palavra do Senhor. Olhai que vos mandei isso. A tomada
destas cidades e a destruição delas era simbólica. Na vitória que é para alcançar atualmente dentro de nossa vida e nosso viver. A terra prometida era a terra de Deus, por conseguinte. Todos os inimigos devem ser traspassados com a espada do mesmo modo. Nós, como crentes, agora pertencemos ao Senhor. Tudo o que há em nossas vidas que não é apropriado deve ser sujeitado à espada do Espírito, com o fogo do Espírito, queimando toda a escória. Mateus 3:11. Vamos lá no Mateus 3:11 e Efésios 6:17. Mateus 3:11 é o batismo com fogo do Espírito Santo, né? Ele vai falar aqui. Oh, Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso. Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Que queimará todo o nosso pecado, nosso velho homem, será queimado no fogo, assim como sucedeu lá na cidade fisicamente de Ai, né? Agora Efésios 5, 16, 17. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus, né? A espada hoje que corta é a palavra. E o fogo é o tratamento de Jesus com o Espírito Santo, né? Lá era literal e para nós era simbólico, né? Lá era literal. Versículo 9. Então Josué os enviou a eles e se fora e a emboscada e ficara entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai, e Josué ficou aquela noite no meio do povo, entre o exército, né? 10. E levantando-se Josué de manhã, muito cedo, contou o povo e subiu ele com os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. Deus conta exatamente aqueles que batalharia em seu serviço. Nessa época, a luta era tanto física como espiritual, agora é completamente espiritual. A luta no presente é a boa milícia da fé. 1 Timóteo 6, 12, 13. Essa milícia para a qual somos chamados a participar pertence à nossa fé, refere-se a que temos que pôr a nossa fé exclusivamente em Cristo e a cruz. A cruz nunca deve estar separada de Cristo, e referimos-nos aos seus benefícios, né? Agora vamos ver aqui no 1 Timóteo 6 e 12 e 13, nós já estamos bem perto. 1 Timóteo 6, já estou aqui. 6 e 12 e 13, já cheguei. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão. Amém? Agora,
Efésios 2, 13 a 18. Efésios capítulo 2, versículo 13 a 18. 2, 13 a 18, né? Glória a Deus, aleluia. Acho que meu microfone aqui já deu o que tinha de cá. Ou foi o microfone ou foi a... Você me espera aí que eu vou só botar um carregador aqui para carregar aqui o... Glória a Deus, aleluia. Irmãos amados, só vou botar aqui eu vou pegar outro microfone, depois eu boto para carregar. Eu sozinho, que você nunca vem aqui me ajudar, rapaz. Nós estamos aqui no Efésios 2, 13 a 18. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás, né? Efésios 2, 13 a 18. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estaveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos os com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estaveis longe e aos que estavam perto. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém. Glória a Deus. É Deus que faz essas coisas maravilhosas. Agora Gálatas 6,14. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Versículo 11. E toda a gente de guerra que com ele estava, subiu e se aproximou e se chegara diante da cidade e se acampara no campo ao lado norte de Ai. E o vale estava entre eles e Ai. 12. E tomou uns 5.000 homens e os pôs em emboscada entre Betel e Ai, do lado ocidental da cidade. 13. E pusera o povo todo o campo que estava ao norte da cidade e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E Josué foi naquela noite até ao meio do vale. 14. E aconteceu que o rei de Ai, vendo-o, levantou-se de manhã cedo e saiu apressadamente com o povo da cidade contra Israel, ele e todo o seu povo, para combater ao tempo determinado em frente às campinas, não sabendo que se achava posta contra ele uma emboscada por detrás da cidade. 15. Então Josué e todo Israel, fazendo-se de vencidos, fugiram diante deles pelo caminho do deserto. 16. E todo o povo que estava em Ai se ajuntou para segui-los e seguira a Josué, sendo assim afastados da cidade. 17. E não ficou um só homem em Ai e Betel que não
saísse atrás de Israel, e ao seguir Israel deixara a cidade aberta. O Senhor sabia que eles faria isso, amém? 18. Então o Senhor disse a Josué: levanta a lança que tens na tua mão para Ai, porque eu a entreguei na tua mão. E Josué levantou a sua lança que tinha em sua mão para a cidade. O Senhor disse a Josué: estende a tua lança para a cidade, que foi um símbolo de fé. 19. E levantando-se apressadamente do seu lugar, os que estavam na emboscada correram logo que ele levantou a sua mão e viera à cidade, e a tomara e se apressara ali atear fogo. 20. E quando os da cidade olharam para trás, observara, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tivera escolha para fugir, nem para uma parte, nem para outra. E o povo que fugia para o deserto voltou-se contra os que os seguia. E o exército de Israel cessou de fugir e voltara a pelejar com os homens de Ai. Versículo 21. E Josué com todo Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltara e ferira os homens de Ai. Tudo o que em nossas vidas não é apropriado com o Senhor deve ser morto, e pode ser morto, mas somente quando o crente põe a sua fé exclusivamente em Cristo e a cruz. Galatas, ou seja, Romanos 6, 3 a 14. Essa mensagem eu tenho feito conferência dela aqui, as referências dela aqui, em várias pregações, né? É que mais refere, né? Está referindo. 6, 3 ao 14 de Romanos. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reino, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Graças a Deus. Versículo 22. E os outros saíram da cidade ao seu encontro, e assim foram encurralados no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra, né? Glória a Deus, aleluia. E os feriram até
que não sobreviveu nenhum deles, e nenhum escapou. Os soldados de Israel saíram da cidade contra os soldados de Ai. Israel tinha o exército de Ai entre duas forças, os soldados de Israel por um lado e outros soldados de Israel pelo outro lado, né? 23, e tomara vivo ao rei de Ai e trouxera a Josué. 24, e quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde eles os tinham açoitado, e todos os tinham caído ao fio da espada até ser consumidos, todos os israelitas retornaram a Ai e também a feriram a fio de espada, né? 25, e o número dos que caíram naquele dia, tanto homens quanto mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. 26, e Josué não retirou a sua mão que tinha estendido com a lança, até que fossem destruídos todos os moradores de Ai. Esses indivíduos eram tão aprofundados no pecado e idolatria que um arqueólogo havia dito: o Deus de Israel, o qual havia dado as instruções a todas essas tribos pagãs na terra de Canaã para que fossem exterminadas, fez um serviço inexprimível para as gerações futuras. E se eles fossem permitidos a ficar levando em conta a sensibilidade do coração humano, Israel teria sido corrompido desgraçadamente depois da morte de Josué. Alguns foram permitidos a ficar, e que a corrupção de Israel foi exatamente o que ocorreu. Se as influências e os pecados em nossas vidas não forem exterminados, o que só pode ser exterminado pela cruz, eles em última instância vão nos destruir. Hebreus 12, 1, 2, vamos lá. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, e olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. 27. Porém, os israelitas tomaram para si os animais e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que ele havia ordenado a Josué. 28. E Josué queimou a Ai e a reduziu num montão perpétuo, assolado até o dia de hoje. Pessoalmente, eu estive neste lugar, e não há nada que tenha ficado, nem mesmo as cidades. O escritor diz, né? Mas o rei de Ai, versículo 29, enforcou em um madeiro até a tarde, e quando o sol se pôs, Josué ordenou que tirasse do madeiro
o seu corpo e o lançassem à porta da cidade, e sobre ele levantaram um grande montão de pedras até o dia de hoje. O dia em que se escreveu o livro de Josué é muito provável que foi escrito pelo próprio Josué, com a exceção dos últimos 5 versículos que registraram a sua morte. 30. Então Josué edificou no monte do Ebal um altar ao Senhor Deus de Israel. Conforme a palavra do Senhor, o altar foi construído no monte Ebal, o monte da maldição, pois o mesmo lembra a maldição do pecado, e não no monte Gerazim. O monte da bênção, Cristo, quem somente obedeceu perfeitamente. A lei havia, portanto, desfrutado como um homem. Josué 8:35, né? Sua bênção até voluntariamente, por amor àqueles que por parecer pecarem, tinha ocorrido em sua maldição. Subiu a colina da maldição e em sua própria pessoa sofreu o juízo. E desse modo tirou de debaixo da maldição aqueles que foram sentenciados à morte. Gálatas 3:13-14. Infelizmente, a igreja moderna está tentando edificar o altar, quer dizer, a cruz, isto é, se tiver alguma consideração, a cruz no Monte Gerazim e o Monte da Bênção, o que se constituiu uma negação do problema genuíno do homem, que é o pecado, né? Agora, vamos lá no Gálatas, vou voltar aqui um pouquinho no livro aos Gálatas, né? 13, 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo, amém? Agora vamos 31. Como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras inteiras sobre as quais ninguém moveu instrumentos de ferro. E sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e sacrificaram oferta. Amém? O altar, um tipo da cruz, construído de pedras, em forma, simboliza o fato de que não devemos adicionar a cruz nem tirar da cruz. Acho que agora nós vamos lá para o... Tudo isso tipificava o fato de que o pecado e o problema do homem, que a cruz é o único remédio. A cruz é o único remédio, né? Deixa eu botar aqui para carregar o aparelho que descarregou o negócio aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu estou sem nenhum carregador aqui, não? Meu Deus, hoje é dia. Estou sozinho aqui, ninguém
aí para me ajudar. Descarregou aqui um negócio aqui. Dá uma pausinha aqui na pregação, viu, irmão? Mas já volto. Ai, Jesus. Descarregou aqui, ó. Eu tô sem um carregador aqui. Vamos terminar sem microfone, viu? Desculpa, hoje aqui o problema tá acontecendo, viu? Você me escuta de lá sem microfone, tá bom? 32. Também Josué escreveu ali em pedras a repetição da lei de Moisés. Exatamente, né? Qual ele tinha escrito diante dos filhos de Israel? Josué, né, ele escreveu, fez uma inscrição ali. Exatamente como a ele tinha sido ordenado por Moisés a fazer. Deuteronômio 27, 2. Vamos lá? E 8. Vamos voltar lá atrás, né? Deuteronômio 27, versículo 2 e versículo 8, né? Deuteronômio 27, versículo 2 e versículo 8. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te dá o Senhor teu Deus, levanta-te umas pedras grandes e as cairás, né? Agora, versículo 8. E nessas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Amém? Ele estava fazendo como Moisés já tinha ordenado. 33. E todo Israel e os anciãos, os oficiais, juízes, estavam de um e de outro lado, junto à arca, diante dos sacerdotes, levitas que levavam a arca do concerto do Senhor. Tanto estrangeiros como naturais, metade deles estavam defronte o monte Gerazim, e outra metade defronte o monte Ebal. Da maneira que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado antes, para que abençoasse primeiro ao povo de Israel. Tudo isto aconteceu ao pé do monte Gerazim, o monte da bênção, onde a arca do concerto estava localizada neste momento, e o anúncio das bênçãos veio sobre Israel. Mas que se saiba, todas essas bênçãos acontecem na condição de um entendimento apropriado do altar e o seu uso, né? 34. Então, depois disto, em alta voz, leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, conforme tudo o que está escrito na lei, no livro da lei. Amém? 35 e último. Não houve palavra alguma de todas as coisas que ordenou Moisés que Josué não fizesse. Lê diante de toda a congregação de Israel, mulheres e meninos e todos os estrangeiros que andavam entre eles. É de nossa incumbência, né? Na atualidade, como pregadores do Evangelho, anunciar a toda a igreja a palavra do Senhor, não tirando nada dela, nem adicionando nada a ela. Amém? Deus toma conta de nós. Muito obrigado, Jesus. Chegou o fim, eu agradeço a Deus por este momento. Já são 21 e 25 minutos, 21 horas e 25 minutos, né? Muito obrigado, Jesus. Cuide de nós, derrama o Espírito Santo sobre nós, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora para todos sempre assim, seja amém e amém. Pai do Senhor, povo de Deus.